Meus irmãos, nós estamos no livro de Oséias há algumas semanas e nós estamos meditando e percebendo o agir de Deus na vida do seu povo, usando como exemplo a vida do profeta Oséias e, em especial, o seu casamento, o fato dele ter casado com uma mulher que, com o passar do tempo, se tornou uma mulher infiel. Assim também foi com o povo de Deus. Com o passar do tempo, o povo de Deus se tornou infiel para com o seu Deus. Assim também, se não vigiarmos, é isso que a gente tem meditado toda semana de manhã, vai acontecer na nossa vida. Se não vigiarmos, nós nos tornamos infiéis ao nosso Deus. Quando a gente menos percebe, a gente já está adorando, servindo ou bendizendo um Deus que não é o Deus que salvou as nossas vidas. E agora, quando a gente chega no capítulo 3 de Oséias, a gente chega num dos capítulos mais bonitos, é isso que dizem alguns teólogos, alguns historiadores das Escrituras. É um capítulo que, diferente de 1 Coríntios, capítulo 13, que vai falar do amor de forma muito clara, esse texto também é um texto que fala do profundo amor de Deus, mas com uma linguagem um pouco mais difícil. Então, por isso que às vezes as pessoas não valorizam tanto Oséias capítulo 3, mas o amor de Deus é o núcleo dessa passagem. O amor de Deus transborda nesse texto. O amor de Deus, ele toma forma, porque nós vamos perceber o quanto Deus amava Israel e o quanto Oséias amava a sua esposa, mesmo sendo infiel. Vamos perceber também aqui que não é o amor de Oséias que move o amor de Deus. Não é o amor de Oséias que inspira o amor de Deus. Não é o amor de Oséias que é o padrão do amor de Deus. É o contrário. É o amor de Deus que inspira Oséias, é o amor de Deus que é o padrão, é o amor de Deus que é o modelo, é o amor de Deus que move Oséias a fazer tudo o que ele faz pela sua esposa, e é o amor de Deus pelo seu povo que está retratado nessa passagem. Então é uma passagem curta. O capítulo 3 é pequeno, nós vamos estudar ele todo agora de manhã, e ele vai falar do passado, presente e futuro, da vida de Oséias, da vida de Israel e da nossa vida também. Os dois primeiros versículos, vamos ler, diz assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, amo uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Vamos parar aqui. Esse trecho dos dois primeiros versículos nos trazem à memória o capítulo 2, aonde Gomer estava imersa no seu pecado e Deus manda que ela fosse repreendida pelos seus filhos, que ela fosse repreendida pelo próprio Oséias e até mesmo expulsa de casa, separada do seu marido por causa da sua infidelidade. Assim termina o capítulo 2, mas antes do capítulo 2 terminar, Deus também bota uma profeciazinha, dando a entender que no final dos tempos, a mulher de Oséias, assim como o povo de Israel, iria se arrepender e voltar a ter a sua fidelidade restabelecida. Mas já no início do capítulo 3, você percebe que a situação é a mesma. Tanto é a mesma que o Senhor diz para Oséias: vai, ama outra vez a mulher amada do seu amigo, ou seja, uma mulher que tem um amante, uma mulher que é adúltera. O próprio texto coloca isso. Assim como o povo de Israel continuava adorando outros deuses e se deliciando das oferendas de outros deuses, que aqui é chamado de bolos de passas. Não há nada de errado, tá, irmãozinho, em fazer um bolo nos dias de hoje e colocar passas. Com exceção da minha esposa, que não suporta passas, eu gosto de passas. Mas nessa época, esse bolo específico era uma oferenda a falsos deuses, era um bolo feito, oferecido, a entidades malignas, e Israel comia dele, se deliciava dele. Então Deus diz: olha, o quadro é o mesmo. Gomer continua cometendo adultérios, Israel continua adorando falsos deuses, mas eu, como um Deus de amor,
como um Deus poderoso, como um Deus misericordioso, como um Deus que toma iniciativa desde o início da história. Eu vou tomar o primeiro passo. Então você vê que não é Oséias que toma o primeiro passo em direção à sua esposa, não é Israel que toma o primeiro passo em direção a Deus, é Deus que se levanta, e assim como ele havia mandado Oséias casar com Gomer, ele levanta e manda Oséias amar novamente a sua mulher. E há uma explicação bem interessante, há um modelo que faz com que Oséias não pudesse nem sequer pensar em desistir ou questionar Deus, porque o texto diz assim: vai e ama uma mulher, amada do seu amigo, adúltera. Aí, entre vírgulas, diz assim: como o Senhor ama. Ou seja, Deus está dizendo: Oséias, vai e ama. Oséias poderia dizer: pô, Senhor, aí não dá, a mulher já me traiu, a mulher já se prostituiu, a mulher já rompeu os nossos laços matrimoniais, e o Senhor me manda amá-la. Como pode? Aí o Senhor diz: pode, como eu amo o povo de Israel, como eu amo esse povo ingrato, esse povo infiel, esse povo de dura cerviz, esse povo desobediente. Vai e ama. Não é ama simplesmente como um homem ama uma mulher, como uma mulher ama um homem, não é apenas carnal. Vai e ama como eu amo o povo de Israel, a ponto de amá-lo, de insistir, de ser constante, mesmo quando eles me trocam por falsos deuses. Aqui está a chave do amor. Eu costumo dizer isso de vez em quando aqui na igreja, e até falei sobre isso lá no Nilson Braga, quando alguns adolescentes e jovens vieram me perguntar acerca de divórcio. E aí eu falei: olha, tirando as exceções que a Bíblia dá para o divórcio, a Bíblia diz algumas exceções, respalda alguns divórcios, eu fico muito preocupado quando a pessoa quer se separar e a justificativa dela é: ó pastor, o amor acabou. Eu pergunto: que amor é esse? Porque se for o amor carnal, é verdade, ele acaba, mas se for o amor de Deus, é muito difícil, porque quem sustenta esse relacionamento aqui de Gomer e de Oséias é o amor de Deus, porque com certeza o amor carnal de Oséias já tinha ido embora, com certeza Oséias já tinha perdido a chama, o amor, o prazer, o brilho, o encanto por Gomer, por ela ter sido uma mulher infiel. Mas ainda assim Deus diz: vai e ama como eu amo o povo de Israel. Essa é a grande questão nos dias de hoje, esse é o grande problema nos dias de hoje com relação ao amor. O amor muito se acaba, muito se esvai, muito se esfria, porque as pessoas acham que o amor carnal pode sustentar um relacionamento, mas se não houver junto do amor homem e mulher, acima dele, o amor vai e ama como eu amo o povo de Deus, como eu amo Israel, não há casamento que sustente, não há relacionamento que fique de pé, não há amor que persevere, a não ser que a gente entenda: vai e ama como o Senhor ama os filhos de Israel. E Deus ainda coloca o embora eles olhem para outros deuses, eu os amo. Embora eles se deliciem em bolo de passas, eu os amo. Essa é a chave do amor, queridos. Essa é a chave do perdão, essa é a chave da misericórdia, essa é a chave de relacionamentos duradouros. Não são famílias perfeitas. Ah, minha família é perfeita. Ah, como eu queria ter uma família perfeita igual a de fulano. Já escutei isso. Como eu queria ter uma família perfeita igual da irmã fulana. Irmãos, pare com essa bobagem. Não há amor perfeito, família perfeita, se a gente não entender. Vai e ama como o Senhor ama. Essa é a chave da vitória, essa é a chave de uma família vitoriosa, de uma família abençoada, de uma família que ama, de uma família que perdoa, de uma família que prospera. A chave é: ama como o Senhor ama. Porque amar como o homem ama, irmãos, ele vai. Então, como eu disse no início, o amor de Deus é um modelo desse relacionamento. O amor de Deus é o modelo do nosso relacionamento. É Deus que reacende em Oséias o amor pela sua esposa, e não Oséias que faz o amor de Deus reacender. É Deus que inspira Oséias a perdoar e se reconciliar com a sua esposa, e não Oséias que inspira Deus a fazer isso. Ou seja, é Deus que está movendo a todo momento todas as coisas para que Oséias ame a sua esposa, assim como ele ama o povo de Israel. Então Oséias, ele representa o amor de Deus, e não é ele o modelo do amor de Deus.
Então que a gente lembre, a gente já pregou sobre isso aqui na igreja, o amor no relacionamento cristão, o amor no cristianismo é levado muito a sério, ele é um imperativo, ele é um mandamento. Tanto é que no texto de 1 João, que a gente estudou aqui na igreja, no capítulo 4, no versículo 8, João diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então é da característica de Deus, é do ser de Deus ser amor, e o cristão que não ama, diz João, não conhece Deus, porque Deus é amor. Então o amor de Deus é um modelo. Outra coisa, a gente percebe aqui que o amor de Deus é perseverante, porque Deus diz assim: ama como eu amo, embora eles olhem para outros deuses. O amor de Deus persevera. E aí, fazendo um paralelo com a nossa vida, de novo, eu estranho aquele amor que não persevera. Eu estranho aquele amor que por qualquer problema, ou que por qualquer desavença, desentendimento, ele acaba. Porque quando eu olho para a minha Bíblia, o amor de Deus persevera, mesmo diante da idolatria, da infidelidade, do afastamento do povo de Deus, Deus permanece fiel, porque o amor de Deus é perseverante. Pense você na sua vida, eu penso na minha. Se Deus não houvesse perseverado por mim e por você, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se Deus não tivesse literalmente insistido em demonstrar e revelar o seu amor, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então, o amor de Deus é modelo. Segundo ponto, o amor de Deus é perseverante. Outra coisa interessante, o amor de Deus, isso eu também falo muito aqui na igreja, é incondicional. Deus não amou Israel por causa dos seus méritos. Deus não amou Israel por causa dos seus feitos. Oséias não amou a Gomer por causa dos seus feitos, dos seus méritos. Deus e Oséias demonstram para a gente que devemos amar o nosso próximo de forma incondicional, independente do que a pessoa é. Eu já falei sobre isso aqui na igreja. É claro que quando nós estamos nos expondo a uma situação, às vezes de constrangimento, de agressão, é lícito que a gente até se afaste de algumas pessoas. Mas quando a gente está falando do amor de Deus, que devemos ter para com o próximo e para com aqueles que estão à nossa volta, principalmente com os da família da fé, ele deve ser incondicional. Deve ser um amor que não espera nada em troca. Deve ser um amor que não é baseado naquilo que o outro faz, mas naquilo que Jesus fez na cruz. Esse é o amor de Deus. Ou a gente esqueceu de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é incondicional, queridos. Jesus não ficou esperando, vamos ver se eles se tornam bons, vamos ver se eles entram para a igreja, aí eu morro por eles. Vamos ver se eles se arrependem dos seus pecados, aí eu vou à cruz. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ele, ou quando nós, ainda éramos pecadores. Outro ponto, você percebe no versículo 2, que o amor de Deus, ele é um amor custoso, ele é um amor sacrificial. Como assim, pastor? Primeiro, que para nos amar, Deus precisou sacrificar o seu filho, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que para nos amar e para amar Gomer, um preço precisou ser pago. Quando chega no versículo 2, no versículo 1 Deus diz, vai e ama novamente aquela mulher adúltera. Quando chega no versículo 2, o texto não diz simplesmente, Oséias foi e amou. O texto diz, Oséias foi e comprou. Assim como Deus nos comprou com o sangue precioso de Jesus, Oséias precisou comprar. Então eu descubro também que o amor, ele é modelo, ele é perseverante, ele é incondicional, mas o amor também é sacrificial. O amor exige de nós um preço. O amor exige de nós que nós nos doemos. O amor exige de nós muito mais do que sentimento, exige ação, exige atitude. E Oséias vai e compra. Ele diz, comprei-a, pois, para mim. Ou seja, um amor pode ser custoso. Amar ao próximo é duro, é difícil, nem sempre é fácil. Se fosse fácil, irmãos,
não seria mandamento. Se amar fosse fácil, Deus não precisava mandar. É sinal de que é difícil, por isso que Deus manda a gente amar. Então o amor também é custoso. Gomer havia se degradado. Gomer havia terminado na condição de escrava. E o amor ultrapassa as barreiras de tal maneira que Oséias a compra de volta. Então o amor redentor, o amor que redime, o amor que compra, esse é o amor de Cristo na cruz, o amor redentor, ele resgata aquilo que o pecado destruiu. Gomer estava destruída, Gomer estava afundada nos seus delitos e pecados, ela foi de infiel para adúltera, para uma mulher sem valor e terminou escravizada, e ainda assim, Oséias o amou. O pecado a escravizou, o pecado a destruiu, o pecado a aprisionou, mas Oséias, representando o amor de Jesus, diz: eu a comprarei de volta. Já pensou nisso, irmãos? Já pensou num negócio desse? Chega a ser loucura. Deus comprou pelo sangue do seu Filho nós, pecadores, infiéis, adúlteros, desobedientes. Assim como Oséias vai lá e compra de volta a mulher que o traiu, a mulher que o decepcionou, a mulher que feriu seu coração, ele compra de volta. Apesar da sua condição miserável, Oséias ama Gomer e a redime, assim como Deus nos amou e nos comprou. Nós, como Gomer, estávamos vendidos ao pecado, estávamos escravos dos nossos delitos e pecados, éramos marionetes de Satanás, mas Deus nos amou e nos comprou com o sangue do seu Filho. O amor redentor de Deus, queridos, ele é sublime. Aquilo que o mundo despreza, aquilo que o pecado destrói, o amor de Deus restaura e faz nova criatura. Gomer foi descartada, Gomer foi lançada fora, e é isso que a gente percebe muito no mundo. O diabo abusa, depois descarta e joga fora, e as pessoas continuam a viver uma vida desgraçada na mão de Satanás, e não percebem que o que ele faz é usa, abusa, descarta e joga fora. Mas aí Deus vem pronto para nos restaurar, nos dar nova vida, e ainda assim muitas pessoas continuam a andar de forma degradante, miserável. Gomer foi arrastada e vendida como uma mercadoria de pouco valor. Alguns teólogos dizem que o valor que Oséias paga por ela aqui é uma merreca, como se fosse um produto de terceira, de última qualidade, porque se você for estudar, eu não pretendo perder tempo com isso aqui, diz os teólogos, os historiadores, que um escravo valia muito mais do que Oséias pagou por ela, dando a entender que o pecado levou o Gomer a uma situação tão deprimente, que ela valia menos do que um escravo, ela valia menos do que uma mercadoria barata. E de novo, irmãos, não se engane, é isso que Satanás está fazendo, continua fazendo todos os dias na vida das pessoas. Eles são vendidos como mercadoria barata, mas o Evangelho está aí para ser pregado e todo aquele que nele crê seja salvo. Vamos ler do 3 ao 5. Então ele comprou, depois que ele compra, ele diz algo para ela, olha o que ele diz. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás outro homem, assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem reis, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Queridos, você percebe que após comprar
de volta à sua esposa, Oséias restringe ela, ou melhor, disciplina ela. E o que eu quero dizer com isso? Que o mesmo amor que eu disse que é modelo, que é perseverante, que é incondicional, que é perfeito, que é um amor que redime, que restaura, esse mesmo amor é um amor que também disciplina. Muitos cristãos têm problema com isso, acham que o fato da gente exaltar o amor de Deus é um contrassenso ou é um contraponto que contradiz o fato desse mesmo amor disciplinar, exortar, castigar a nossa vida. E é isso que a gente percebe aqui. O texto começa dizendo que, a princípio, Gomer, que estava voltando para casa, depois de ser resgatada, comprada de um mercado de escravos, ela ficaria num período de disciplina, ela ficaria num período de isolamento. É claro que isso aqui só representava o que Deus ia fazer com Israel. Então, se Gomer, a disciplina de Gomer seria ficar isolada, sem ter nenhum outro relacionamento, se purificando, se limpando para o seu esposo, a Bíblia diz: Israel ficaria por um tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, sem ídolos do lar. É claro que ídolos do lar aqui é colocado no modo pejorativo, fazia parte da idolatria que Israel havia adquirido. Contudo, as coisas que foi citado antes eram coisas boas, eram bênçãos que Deus havia dado a Israel, mas que por causa da infidelidade de Israel, Deus ia tirar. Sim, esse Deus que ama ia tirar, esse Deus que ama ia levar o seu povo cativo, esse Deus que ama ia enviar uma nação estrangeira para castigar o seu povo. Mas o que a gente precisa entender é que o período de disciplina de Deus na nossa vida sempre será para purificação, santificação, aperfeiçoamento. Tanto é assim que no finalzinho do versículo 5 ele diz: depois tornarão e me buscarão. Ou seja, o amor disciplinador de Deus não é para nos destruir, mas é para nos consertar. E é isso que as pessoas precisam entender. Sim, Deus ama. Sim, Deus é amor. Sim, Deus persevera. Sim, Deus insiste. Sim, Deus nos ama mesmo com os nossos defeitos. Mas o amor de Deus não é um Deus bobo. O amor de Deus exige mudança. O mandamento de Deus não é se arrependa e fique a vida toda se arrependendo. É se arrependa e demonstre frutos dignos de arrependimento. O desejo de Deus não é que a gente se arrependa hoje e amanhã se arrependa do mesmo pecado de hoje. O desejo de Deus é se arrependa, mas com o passar do tempo, demonstre frutos desse arrependimento. Demonstre que esse arrependimento que você diz que teve foi verdadeiro. Porque senão, irmãos, a gente se torna um crente, me desculpe a palavra, sem vergonha. Porque acha que o amor de Deus é justificativa para toda hora pecar e toda hora pedir perdão, quando não é assim. Então a disciplina de Deus não é para nos afastar, a disciplina de Deus não é para nos destruir, mas é para fazer com que a gente entenda que devemos nos voltar completamente para o nosso único Senhor. É isso que Oséias faz com Gomer, diz: olha, por muitos dias você vai esperar por mim, por muitos dias não te prostituirás, por muitos dias não será de outro homem. Aí Oséias diz: mas eu também esperarei por ti. E é isso que Deus tem feito desde o início das nossas vidas. A ordem de Deus é: se arrependa e demonstre frutos dignos do arrependimento. O triste disso é que o cristianismo de hoje em dia tem passado longe dessas verdades. Muito se exalta, como eu disse, o amor de Deus, ele deve ser exaltado mesmo, porque o amor de Deus é incomparável. Mas ao mesmo tempo, se tem passado longe da verdade de que o amor de Deus exige de nós fidelidade, compromisso, comunhão, arrependimento, mudança de vida, transformação. Isso tem passado a largo. E aí tem sim
tem se revestido o evangelho de coisas que na verdade não são o evangelho, para maquiar um falso arrependimento. Israel vivia assim. Israel vivia envolto a rituais. Israel vivia cheio de pompa, cheio de sacrifício, cheio de oferendas. E aí, em certo momento, os irmãos conhecem algumas passagens, Deus diz: para com isso, para de sacrificar, para de trazer oferta para mim, para de fazer esses cultos mentirosos a mim, que eu quero arrependimento, eu quero mudança de vida. Vocês transformaram o ritual em tudo, quando na verdade o coração está podre. E aí, irmãos, desculpe, mas infelizmente algumas igrejas hoje estão assim, cheio de ritual, cheio de evento, cheio de estratégia, cheio de coisa bonita, mas tudo isso não passa de uma estratégia para tapar ou para esconder pessoas que vivem uma vida miserável, pecadora, maldita, hipócrita na presença de Deus. Mas o louvor é bonito, mas a igreja está cheia, mas o pastor é bom. Não interessa, irmãos, se não houver arrependimento, mudança de vida, se não houver mudança de atitude, pouco importa o que acontece no nosso exterior, se não fluir de um interior renovado. Então Deus diz: olha, eu vou tirar tudo isso de vocês, eu vou tirar rei, príncipe, eu vou tirar sacrifício, eu vou tirar o culto de vocês, eu vou tirar a estola sacerdotal, vocês vão ficar sem sacerdote, sem líder espiritual, para que vocês entendam que se não houver uma mudança interior, de nada adianta um culto exterior, de nada adianta. E quão importante seria que muitas igrejas, muitos crentes entendessem isso nos dias de hoje. É muito bom cultuarmos a Deus, é muito bom prestarmos um culto a Deus com louvor, com oração, com palavra, com ceia, como faremos à noite, mas de nada importa se isso for apenas uma maquiagem para esconder a nossa falta de arrependimento, falta de sensibilidade, falta de espiritualidade, falta de fidelidade para com o único Deus que é vivo. Então Deus diz: eu vou tirar tudo, mas o amor de Deus não para aí. O amor de Deus, ele restaura. E é assim que o versículo 5 termina: depois tornarão os filhos de Israel, depois da disciplina, depois desse período em que eu vou isolar Israel, depois desse período onde Gomer seria isolada para voltar para Oséias como uma esposa arrependida. Mas você vê que o texto nem fala mais de Gomer, o texto se volta completamente agora para Israel e para a gente. O texto diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. É isso que precisamos, irmãos. É isso que a igreja brasileira, ou sei lá qual mais igreja precisa. Precisamos nos voltar e buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Depois tornarão porque foram aonde não deviam ir. Buscarão porque se perderam em algum momento da sua caminhada. E aí, irmãos, isso serve primeiro para mim e depois para todos os irmãos que estão aqui, que essa seja uma realidade todos os dias da nossa vida. Vamos voltar para onde nunca deveríamos ter saído. Vamos buscar aquele do qual nós nunca deveríamos ter nos afastado, o Senhor, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o amor de Deus, ele persevera, ele é o modelo, ele é incondicional, ele redime, mas ele disciplina com o intuito de nos restaurar e de nos trazer de volta para onde nós nunca havíamos de ter saído. O amor de Deus, então, a gente percebe aqui, ele traz de volta os afastados, traz de volta os desviados. Essa semana Ilana estava, acho que ontem de ontem, comentando que ela estava olhando no Facebook e teve a boa notícia de que alguns jovens da época dela, de convertidos, voltaram ao Senhor, estavam vivendo uma vida maldita, miserável,
Nós tivemos esse exemplo aqui, o Flavinho, que agora não está mais aqui, retornou depois de um tempo, Guilherme retornou depois de um tempo, e outros irmãos que andaram um tempo afastado e voltaram. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus restaura, o amor de Deus traz de volta, o amor de Deus levanta o caído, o amor de Deus restaura o desvalido, o amor de Deus diz que nos tira do monturo de lama, de pecado que vivíamos e nos coloca para sentar à mesa com os príncipes. É isso que a Bíblia fala do amor de Deus. Então o amor de Deus restaurador trouxe Israel de volta, o amor de Deus restaurador trouxe Gomer de volta, e o amor de Deus restaurador é o amor que nos traz de volta. Últimos dias aqui, né, quando ele diz depois tornarão, e nos últimos dias tremendo se aproximarão. Esses últimos dias não necessariamente apontam para o Apocalipse, mas esses últimos dias, eles se aplicam toda vez que um servo de Deus, que o povo de Deus se arrepende e volta para Ele com o coração quebrantado e transformado. Nos últimos dias, tremendo, voltarão. E o interessante é que, apesar de Deus ter castigado o povo, o texto diz que eles voltarão tremendo por causa da sua bondade. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos faz temer e tremer diante de um Deus tão bom. Então que assim seja. Depois desses dias tornarão os filhos de Israel, que aqui sejamos nós, e buscarão ao Senhor, o seu Deus. Amém? Terminar, fazer rápidas aplicações, só para a gente memorizar, que eu já falei tudo isso na pregação. Primeira, o amor de Deus é o padrão do amor do homem, né? Falei isso quando eu falei do relacionamento. O amor de Deus é o padrão do amor humano. Se ele não for o padrão, o amor humano não vai ficar de pé. Segundo, falei aqui, o amor de Deus é constante, independente dos nossos erros. O amor de Deus é perseverante, independente da nossa infidelidade. O amor de Deus é incondicional, independente dos nossos erros. O amor de Deus é sacrificial, porque Ele nos comprou. Éramos escravos como Gomer, e Ele nos amou. Próximo ponto, e aí é importante, irmãos, atente para isso. O pecado que era atraente, que era prazeroso para Gomer e para Israel, a destruiu. O pecado que começou talvez levando Gomer, e no capítulo anterior, não me recordo agora o versículo que a gente estudou, diz que Gomer recebia presentes dos seus amantes, brincos, colares, assim como Israel recebia alguns presentes dos falsos deuses. Então, o pecado que aparentemente presenteou, deu prazer, terminou destruindo a vida de Gomer e a vida de Israel. O pecado que começou prometendo liberdade, lembra do Éden? Quem disse que se vocês comerem desse fruto, vocês terão problemas? O pecado que começa prometendo liberdade, uma vida melhor. Vem que você vai ver como esse negócio de igreja, de cristianismo é uma idiotice. Ele termina escravizando, irmãos. Ele termina matando. Ele termina nos vendendo. E aí, de novo, queria eu que mais irmãos estivessem aqui para ouvir isso. O pecado que começa prometendo prazer, destrói. O pecado que começa prometendo liberdade, escraviza e mata. E ainda assim, tem um monte de gente achando que pode ser cristão e viver na prática do pecado. Quarto, o amor de Deus, embora muito grande, também é disciplinador e exige mudança de vida. E por último, esse amor que ama, que é constante, que é perseverante, que também é disciplinador, é um amor que restaura o caído. Não sei qual a sua condição hoje. Talvez você esteja dentro da igreja, mas esteja caído. O que eu tenho para dizer para você é: o amor disciplinador é o amor que pode te colocar de pé. De novo, só Ele e mais ninguém. Amém? Fiquem de pé, vamos orar?